O código secreto da criação. O mistério escondido desde o princípio. Sejam todos bem-vindos ao canal Reflexões da Torá. Hoje, eu convido você a caminhar comigo por uma revelação que poucos realmente perceberam nas Escrituras. Este não é apenas mais um estudo bíblico. É uma chave. Uma chave que pode transformar completamente a forma como você entende a criação, o universo e até mesmo a sua própria existência. Por isso, eu peço algo simples. Assista até o final, porque o que começa como um versículo conhecido termina revelando um código espiritual escondido nas próprias palavras da criação. E poucas pessoas sabem disso. Na verdade, muitos leem o primeiro versículo da Bíblia todos os dias, mas não percebem o que realmente está ali. A primeira revelação. O livro de Gênesis começa com uma frase que moldou toda a história da humanidade. No hebraico original, lemos: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Traduzido como: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas aqui começa o mistério. A palavra Bereshit não significa apenas no começo. Ela pode ser compreendida como no princípio de tudo, na fonte de toda a realidade. Alguns sábios judeus antigos ensinaram que Bereshit também carrega a ideia de uma frequência inicial, o primeiro movimento que trouxe ordem ao caos. E aqui surge uma pergunta profunda: como Deus criou o universo? A resposta aparece repetidamente no texto bíblico. Ele criou falando. A criação através do som. No capítulo 1 do Book of Genesis, uma frase se repete diversas vezes. E disse Deus, em hebraico, e vaiomer Elohim, ou seja, Deus falou. E quando Deus fala, algo extraordinário acontece. A realidade se reorganiza, luz aparece, a matéria ganha forma, o caos se transforma em ordem. Isso revela algo impressionante. A criação começou com som, vibração e palavra. Curiosamente, séculos depois, o Evangelho de João começa com uma revelação semelhante. No princípio, era o Verbo. No grego original, encontramos a palavra logos. Logos significa palavra, razão, ordem universal, energia criadora. Quando você entende isso, sua visão muda para sempre. Porque o Logos não é apenas uma palavra, é o princípio que sustenta toda a criação. A ligação com Jesus. O texto continua dizendo: e o Verbo se fez carne, referindo-se a Jesus Cristo. Isso significa algo profundo. Segundo a tradição judaico-cristã, o mesmo poder criador que organizou o universo se manifestou na pessoa de Jesus. Ou seja, o código da criação não está apenas no universo, ele também foi revelado na vida do Messias. Poucas pessoas percebem isso, mas as Escrituras apresentam Jesus como a expressão viva do Logos Criador. O código escondido nas letras hebraicas. Agora, chegamos a algo ainda mais intrigante. No hebraico bíblico, existe uma palavra misteriosa no primeiro versículo da Bíblia. Ela aparece entre Deus criou e os céus. Essa palavra é Aleph Tav. Ela é formada pela primeira e pela última letra do alfabeto hebraico, Aleph e Tav. Curiosamente, no livro do Apocalipse, Jesus declara: Eu sou o Alfa e o Ômega. No grego, a primeira e a última letra, mas no hebraico seria exatamente Aleph e Tav. Muitos estudiosos da tradição hebraica entendem isso como uma assinatura espiritual, como se o próprio Messias estivesse presente na estrutura da criação desde o princípio. E aqui entra algo que poucos percebem. A criação não foi apenas um evento do passado, ela foi também um evento espiritual e vibracional. Frequência, ordem e vida. Hoje, a ciência moderna começa a descobrir algo curioso. Tudo no universo vibra. Átomos vibram, partículas vibram,
Até mesmo as estrelas emitem frequências. Os antigos textos espirituais já apontavam para essa realidade de outra maneira. Eles falavam sobre a palavra criadora de Deus. Quando Deus diz, haja luz, no hebraico, Yehi Or, a luz simplesmente surge, como se uma frequência divina reorganizasse a matéria. Alguns estudiosos da espiritualidade chamam isso de harmonia da criação, o universo funcionando como uma grande sinfonia, cada elemento vibrando dentro da ordem estabelecida pelo Criador. O despertar espiritual. Agora, permita-me dizer algo importante. A maioria das pessoas lê esses textos apenas como histórias antigas, mas aqueles que buscam a verdade começam a perceber algo mais profundo. Existe um despertar acontecendo. Há dois grupos no mundo espiritual: os que ainda estão dormindo e os que estão começando a perceber as camadas ocultas da revelação. E se você chegou até este vídeo, talvez não tenha sido por acaso. Apenas aqueles que realmente buscam a verdade começam a notar esses detalhes: as palavras, os símbolos, os códigos espirituais escondidos nas Escrituras. O que isso significa para você? Se a criação nasceu da palavra divina, então sua própria vida também responde a palavras, pensamentos e frequências. As Escrituras ensinam que fomos criados à imagem do Criador. Isso significa que nossas palavras também carregam poder. Elas podem construir ou destruir, podem gerar vida ou gerar caos. Talvez seja por isso que muitos mestres espirituais ensinaram sobre o poder das palavras, porque aquilo que você declara molda sua realidade interior. A grande revelação. Então aqui está o segredo que poucos percebem. A criação não foi apenas um evento do passado, ela continua acontecendo. Toda a vez que a verdade é revelada, toda a vez que alguém desperta, toda a vez que a luz vence a escuridão, o código da criação continua ativo, e aqueles que compreendem isso começam a enxergar o mundo de maneira completamente diferente. Encerramento. Se estas revelações têm abençoado sua vida, considere contribuir com o meu canal, para que eu continue trazendo grandes estudos que vão transformar a maneira como você enxerga as Escrituras. E não se esqueça de se inscrever no canal e despertar o sino das notificações para ser alertado das próximas revelações. Porque no próximo vídeo, nós vamos explorar um tema que quase ninguém percebe nas Escrituras: o mistério da frequência da oração. Como os antigos profetas falavam com Deus. E quando você entender isso, sua forma de orar nunca mais será a mesma. Shalom e até a próxima reflexão.